Olá, meu nome é Flora, eu sou técnica de áudio e vim trazer algumas ideias que podem ajudar a melhorar o som da sua apresentação pela internet, a sua live. Já que um bom som é muito importante para que as pessoas consigam entender a sua mensagem e aproveitar a sua apresentação. Bom, se você vai se apresentar com uma música, uma peça, uma aula, você vai ter que se preocupar praticamente com as mesmas coisas que você se preocuparia se fosse fazer uma apresentação em outro lugar, num teatro, numa casa de espetáculos ou numa praça. Só que nesses lugares você tem uma equipe para te ajudar a pensar em tudo, né? No figurino, no cenário, na luz e no som também. Como é muita coisa para você gerenciar ali sozinho, de frente para sua câmera, eu vou trazer algumas dicas que podem te ajudar a pensar o lugar, o que você pode fazer para trazer esse som legal, porque um som ruim atrapalha muito, perde bastante da experiência do seu espectador. Então, eu vou te ajudar a escolher esse espaço e preparar ele para sua apresentação. E depois a gente vai falar um pouco sobre os equipamentos que você pode usar. Se você vai usar só o seu celular, se você vai usar algum tipo de equipamento, microfone, ou se você vai fazer a sua transmissão pelo computador também. Agora você vai definir aonde você vai fazer a sua apresentação. Junto com as dicas que o Cipó, a Mari e a Dione deram nos outros tutoriais, eu recomendo que dias antes da sua apresentação, durante os ensaios, uns testes, você ligue o seu ouvido e comece a prestar atenção na paisagem sonora de onde você está. Qual cômodo é mais barulhento? Qual cômodo está virado para a rua? Onde tem um som de uma obra? Isso vai te ajudar a escolher o lugar onde tenha menos interferências externas. Eu sei que agora a gente não está em lugares tratados ideais para isso, então é provável que algum som vai acabar vazando na sua apresentação. Isso não tem problema. O que você pode fazer é conseguir minimizar isso. Se esse som vai estar aí, tem uma obra na hora da sua apresentação, ou um cachorro que não para de latir, ou um trânsito que vai aparecer, você pode fechar uma janela, fechar uma porta. Isso pode ajudar a deixar ele menos presente e dessa forma interferir menos na experiência sua e do seu público. O que eu sugiro para conseguir reduzir essa chance é, se você mora com alguém, avise essas pessoas de que você vai se apresentar naquela hora, para elas poderem evitar uma porta batendo, um som de banheiro, um som de cozinha. Isso tudo pode fazer uma interferência que vai desconcentrar você e seu público e poderia ser evitado. Outra coisa muito importante que faz parte da escolha do espaço ainda é você estar onde tem um sinal melhor de internet na sua casa. Não adianta você escolher um cômodo ótimo, com uma luz boa, um som bom, se aquele sinal vai ficar falhando o tempo inteiro. Então eu acho que isso é uma das prioridades para você, onde você vai conseguir fazer uma transmissão com menos falhas possíveis. É bom que nesse espaço que você escolheu, você tenha muitas superfícies ou materiais que absorvem as ondas do som e não refletem. O que reflete muito são paredes lisas, pisos de cerâmica, muito vidro, muito espelho e poucos móveis vão criar uma ambiência com muita reverberação. Isso vai trazer aquele eco na sua voz. Então eu recomendo que tenham muitas superfícies absorventes ou difusoras, que são tapetes, cortinas, almofadas, sofá, móveis em geral, coisa estofada, tecido, as famosas estantes de livros que estão sendo muito usadas hoje em dia nas lives. Isso tudo vai ajudar a secar, que a gente fala, a trazer uma clareza maior, deixando a acústica melhor do espaço que você está. Se o seu cenário é só uma parede lisa, você não quer nenhum tipo de objeto aparecendo, não tem problema. Isso tudo que eu falei pode ficar no extracampo da sua câmera, você não precisa mostrar. Igual eu fiz aqui, por exemplo, para melhorar a acústica do meu escritório para esse vídeo, eu trouxe uma cortina, eu trouxe um tapete, algumas almofadas que já dão uma melhorada nessa acústica para vocês. Primeira coisa que você tem que reparar no seu celular é onde fica o microfone dele. Cada aparelho vai ficar em um lugar. O meu, por exemplo, fica aqui embaixo, olha. A capinha dá a dica de onde tem esse microfone porque tem um buraquinho ali.
É muito importante que você não cubra esse microfone durante a sua transmissão. Se você estiver segurando com a mão, principalmente, porque é muito fácil a gente colocar o dedo ali, ou se você não for usar um tripé e for apoiar em alguma superfície, fica de olho se isso não está tampando o microfone do seu celular. Uma dica legal também é, se você não for usar um tripé, você for apoiar ele em alguma superfície, é interessante colocar uma coisa macia entre o celular e essa superfície, que vai funcionar como um absorvedor de impacto. Para caso tenha alguma movimentação nessa mesa, nessa superfície que você está usando, e isso não chegue no seu microfone do celular, vai ajudar bastante a tirar ruído. Bom, para você evitar isso, você pode usar uma blusa dobrada, uma almofadinha, alguma coisa macia que vai funcionar como essa suspensão do celular. Uma outra lembrança bem importante é lembrar de desativar todas as notificações do celular e vibração também. Notificações visuais, inclusive, não só as de som, porque além do som, que pode atrapalhar, as chamadas visuais podem te distrair e indiretamente isso também vai interferir no som, não é? Se você vai plugar algum equipamento no seu celular, um lapela, por exemplo, um instrumento ou alguma placa de som que você tem que se atentar a algumas coisas. Esse buraquinho que tem na maioria dos celulares, P2, onde a gente conecta fone, ele funciona como entrada e saída nos celulares. Por quê? Justamente para aquele fone que tem microfone junto, para a gente usar nas ligações. Então você, ao invés de ser um P2 normal de 3 vias, que tinha o L, o R e o Terra, agora ele vai ser o L, o R, o microfone e o Terra. Então ele é um P2 de 4 vias. Ele é muito chamado de P3 esse plug. Uma solução que pode ser legal para você, mas você tem que testar, é usar esses fones que vêm mesmo com o celular, que tem um microfone embutido. Esse microfone pode ter um som legal para sua voz e funcionar como um lapela, mas você tem que testar. Então experimente, veja qual que fica melhor, se é melhor usando esse microfone ou se é melhor usando o microfone do celular mesmo. Mas é uma possibilidade e é fácil, porque o plug já está certinho. Agora, se você vai ligar outras coisas que não tem esse plug, existe um adaptador que tem sido muito usado. Esse cabinho é esse aqui, ó. O plug P3 é esse, ele tem 1, 2, 3 risquinhos que fazem as 4 vias. Você pode encontrar também por aí microfones de lapela já com esse plug P3 de ligar direto no celular, então você consegue fazer essa conexão sem precisar de um adaptador. Esse aqui eu encontrei aqui em casa, perdido, encontrei esse aqui também, que veio com algum celular. Eu te recomendo isso, dá uma olhada naquelas caixas de cabo que a gente tem, de cabo que vem com equipamento, que vem com internet, com TV a cabo. É muito comum que esse tipo de adaptador venha com alguns equipamentos, então dá uma olhada que pode ser que você encontre ele aí na sua casa. O problema desses cabos é que eles não têm controle de ganho, então você não consegue controlar o que está entrando no seu celular. Você tem que ter muito cuidado com isso, porque o seu sinal pode chegar rachado, saturado e vai ficar feio o seu sinal. Então eu tenho visto que algumas pessoas têm produzido com um custo super legal esse adaptador, só que com uma caixinha de controle de ganho. Eu tenho visto resultados muito bacanas, ouvido vários depoimentos bons sobre isso e tem funcionado bastante e com um bom preço. Uma outra alternativa que tem sido interessante também são os microfones com plug USB. Tem um monte de marcas, diferentes modelos com som legal que você pode pesquisar. Então mergulhe aí nessa pesquisa, se você quer investir, pode ser uma boa para você também. Agora vamos aos computadores. Alguns computadores, principalmente os notebooks, alguns de mesa, têm um microfone embutido interno. Então as minhas sugestões vão ser muito parecidas com as se você vai usar só o celular. Você tem que testar esse microfone. A diferença para o computador é que você vai ter que configurar isso. Então entra nas configurações de áudio do seu computador e testa. Vê como é que é a entrada do microfone, vê se ela está funcionando legal, quais são as possibilidades, o que você pode usar de entrada, mas testa. Existem alguns programas de gerenciamento de live que podem te ajudar. Um muito usado hoje em dia é o OBS Studio. Ele é gratuito, tem um monte de tutorial na internet e pode te trazer várias possibilidades legais de áudio e de vídeo. Então eu recomendo, pesquisa aí. Agora,
Se você tem uma interface com vários microfones ou uma mesa de som, uma estrutura bem maior para a sua transmissão, eu recomendo que se teste, faça uma passagem de som bem minuciosa, escutando de um outro lugar ou gravando e escutando depois, porque a mixagem para uma live não é a mesma mixagem que você vai fazer para um show. Então você tem que experimentar mesmo, encontrar o que vai soar melhor ali na sua apresentação. Então esses testes são importantes para você entender o equilíbrio entre os instrumentos, o que está chegando ali, como é que seu público vai receber esse sinal. Bom, eu acho que agora você tem algum material para começar a preparar um som legal para a sua live. O que a gente precisa fazer é minimizar essas possibilidades de erro e trabalhar o jogo de cintura para a hora do ao vivo, não é? Espero que eu tenha te ajudado com esse vídeo. Boas preparações e boa apresentação. Tchau!